Oi, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conhecer a história de um pré-reformador que foi fundamental para a Reforma Protestante. O seu sobrenome significava ganso e a cidade em que ele nasceu era chamada de a Cidade dos Gansos. Ele iniciou um movimento religioso baseado nos ideais de John Wycliffe. Teve que ganhar a vida cantando e prestando serviços na igreja. Foi queimado vivo em uma fogueira e morreu cantando a seguinte canção: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Antes de sua morte, proferiu as seguintes palavras: hoje vocês estão assando um ganso, mas daqui a 100 anos vocês ouvirão um cisne cantar. Esse vocês não serão capazes de assá-lo, e nenhuma rede ou armadilha poderá segurá-lo. Esse homem foi John Hus. Ele acreditou em uma reforma que ele não via, mas ele enxergava através dos olhos da fé essa reforma que há 100 anos veria acontecer através de Martinho Lutero. E é sobre esse grande homem que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Nascido em 1371 na Boêmia, onde hoje se localiza a República Tcheca. Apesar de sua origem humilde, ele era um garoto brilhante que sonhava em ser um oficial da Igreja Católica, forma comum de ganhar o dinheiro naquela época. Seguindo seu sonho de futuro financeiramente confortável, Hus entrou muito cedo, ainda adolescente, para a Universidade de Praga. Quando entrou para a universidade, sua mãe orou por ele, para que Deus o fizesse um instrumento em suas mãos. Durante seus anos de estudo, Hus adquiriu 2 bacharelados em letras e em teologia e o seu mestrado em teologia. Na Universidade de Praga, tornou-se professor de teologia em 1398, sendo ordenado a padre em 1400. Com o passar do tempo, passou a se tornar um dos intelectuais mais respeitados de Praga. Passou a pregar semanalmente na Capela Betel, em Praga. Foi do púlpito dessa pequena capela que os ensinos reformados e agora iluminados e incendiados pelo Espírito Santo começaram a impactar o mundo. Conheceu os ensinamentos de John Wycliffe e tornou-se simpatizante pelos seus ideais. Estudioso das doutrinas de Wycliffe, fiel seguidor de suas ideias, Hus passou a pregar em seus sermões que a Bíblia era a verdade suprema e indispensável na vida do cristão. Ele também passou a afirmar que a autoridade eclesiástica estava abaixo da autoridade da Bíblia. Hus pregava o sacerdócio universal dos crentes, no qual qualquer pessoa podia comunicar-se com Deus sem mediação sacramental e eclesiástica. Jan Hus pregava os ideais de uma igreja pobre. Ele era contra a forma que a Igreja Católica se portava com o objetivo de acumular poder e riqueza. Como era de se esperar, esse posicionamento de Jan Hus causou uma forte oposição do clero da Igreja Católica. Os ensinamentos de Jan Hus sobre a criação de um mundo de justiça social entrava também em conflito com a situação de exploração e miséria que estavam submetidos os camponeses da Boêmia. A adesão aos ensinamentos de Hus foi maior pelo momento político em que a Boêmia passava.
Jan Hus conseguiu sensibilizar os nobres de origem tcheca que viam em suas pregações uma forma de enfrentar os germânicos. Com isso, Hus garantiu a sua eleição para o cargo de reitor na Universidade de Praga em 1409, sob as ordens do rei da Boêmia, Venceslau IV. A indicação de Jan Hus era uma forma de contrapor a influência germânica dentro da universidade. Rapidamente, a Igreja Católica passou a se manifestar contra a presença de Jan Hus na universidade. O Papa então baixou um decreto que proibia as cerimônias religiosas em Praga enquanto Jan Hus estivesse na cidade. As posições contra a venda de indulgências e demais críticas contra a Igreja levaram-no a ser acusado de heresia. Em 1412, Hus foi excomungado e em 1414 foi convocado pela Igreja Católica a comparecer ao Concílio de Constança, que julgava, segundo o Papa, os seus ensinamentos hereges. Jan Hus ganhou um salvo-conduto dado pelo rei Sergismundo de Luxemburgo para que pudesse apresentar os fundamentos de seus ensinamentos. Mas isso não impediu a sua prisão durante os 7 meses que duraram o seu julgamento. Pregar a glória divina como sendo predeterminada por Deus e condenar a concentração do poder terreno da Igreja era uma heresia no século XV, podendo ser punida com a morte. O reformador Jan Hus atacava assim a essência do cristianismo medieval. Foi proposto a Hus a absolvição de sua condenação desde que ele renunciasse publicamente aos seus ensinamentos. Ele manteve firme defendendo o que havia ensinado como verdade inegociável e absoluta. Diante disso, o Concílio de Constança o condenou à morte por heresias e rebelião contra a Igreja Católica. Antes de ser morto, ele deu a sua última declaração: "Hoje vocês estão assando um ganso magro, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar. Não serão capazes de assá-lo, e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo." Jan Hus foi morto por defender a verdade do Evangelho, e ele fez isso oferecendo a sua vida. Mas 100 anos mais tarde, através do seu empenho, através dos seus ensinamentos e do seu exemplo, surge Martinho Lutero, que implantaria a Reforma Protestante. Martinho Lutero era esse cisne que ele disse que seria ser incapaz de ser contido. Jan Hus morre sem ver o resultado do seu empenho, da sua luta pela reforma da Igreja. Mas o seu legado foi um combustível para que outros reformadores que viveram entre a sua morte e o surgimento de Martinho Lutero continuassem lutando pela reforma da Igreja. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, compartilhe esse vídeo com alguém. Muito obrigado.